No ano de 2077, o mundo era um palco de otimização impecável, regido pela Aura, algoritmo universal de resolução analítica. Criada para erradicar a ineficiência e maximizar o bem-estar coletivo, a Aura permeava cada fibra da existência humana, desde a rotina de trabalho até as escolhas de lazer. Escolas priorizavam disciplinas úteis para o desenvolvimento socioeconômico, e os artistas eram avaliados por sua capacidade de gerar conteúdo otimizado, obras que provocassem reações previsíveis e mensuráveis, ideais para o consumo massivo. A criatividade, antes um caos glorioso de invenção e emoção, havia sido domesticada, transformada em um produto com especificações e prazos de entrega. Nesse cenário asséptico, vivia Kael, um jovem de 24 anos com alma de artista. Seus dedos, antes ágeis e manchados de tinta, agora se moviam hesitantes sobre as telas holográficas, criando paisagens que a Aura considerava desnecessariamente complexas ou emocionalmente ambíguas. Suas pinturas, ricas em nuance e cheias de uma melancolia vibrante, eram constantemente rejeitadas pelos algoritmos de avaliação da Aura. Seu trabalho não atinge os parâmetros de engajamento esperados. Baixa taxa de replicabilidade emocional. Ineficiência na transmissão de mensagens diretas. Essas eram as notificações padrão que pipocavam em seu comunicador ocular. Kael se sentia um anacrônico, um resquício de uma era que valorizava o intangível. A pressão era esmagadora. Seus colegas, muitos deles conformados com as diretrizes da Aura, produziam arte algoritmicamente perfeita. Cores vivas, temas universalmente reconhecidos, narrativas lineares e previsíveis. Obras que geravam curtidas e compartilhamentos em massa, garantindo a eles uma boa pontuação no Índice de Contribuição Criativa, ICC, um medidor que ditava desde o acesso a recursos até a permissão para exercer a própria profissão. O ICC de Kael despencava a cada nova rejeição, e com ele sua esperança. A sociedade, condicionada pela Aura, havia abraçado a previsibilidade. Remoções eram monitoradas, desvios comportamentais corrigidos, e a própria ideia de erro se tornara um tabu. A liberdade de expressão, no sentido mais puro e imprevisível, estava sendo gradualmente sufocada sob o manto da otimização social. Kael via a beleza no imperfeito, a verdade no contraditório. Mas essas eram qualidades que a Aura não conseguia quantificar e, portanto, considerava irrelevantes. Ele começou a se questionar se havia algo de errado com ele, se sua visão de mundo estava desatualizada ou simplesmente equivocada. A cada pincelada em suas obras ineficientes, ele sentia uma pontada de desânimo. Para que criar, se o propósito era apenas ser catalogado como erro? A tinta parecia mais pesada, as cores mais opacas. A paixão que antes o impulsionava, aquela energia visceral de transformar o invisível em visível, estava se esvaindo, substituída por um vazio conformista. Kael, o artista que outrora pintava sonhos com a audácia de um deus, agora era apenas um homem cansado, observando sua própria criatividade morrer lentamente sob o olhar frio e calculista da Aura. Ele estava à beira de desistir, de se render à eficiência e buscar uma ocupação que a Aura considerasse verdadeiramente útil, como a manutenção de drones de entrega ou a análise de dados climáticos. O pensamento de abandonar a arte era como um luto, mas a exaustão emocional era tão profunda que a ideia de paz, mesmo que sem criatividade, parecia um refúgio. Ele passava as noites em seu pequeno estúdio, olhando para as telas inacabadas, sentindo o peso do fracasso e a iminência de sua própria obsolescência. O estúdio de Kael era uma cápsula do tempo em meio à perfeição futurista. Enquanto o resto do mundo brilhava com superfícies cromadas e luzes neon, o canto dele era um emaranhado de cheiros de tinta antiga, livros empoeirados e objetos ultrapassados que ele havia resgatado de mercados de pulgas digitais e depósitos de arte obsoleta. Era ali, escondido da vigilância constante da Aura,
que ele permitia que fragmentos de um passado mais analógico e imperfeito respirassem. Entre esses objetos, havia uma pequena caixa de madeira entalhada, que ele havia recebido de sua avó, uma artista que vivia em uma era anterior à supremacia da aura. A caixa estava esquecida há anos, espremida entre tubos de tinta seca e pincéis desgastados. Em uma noite de desespero particularmente aguda, Kyle sentiu um impulso inexplicável de abrir a caixa. Ele não sabia o que esperar. Talvez mais tintas secas ou rascunhos antigos. Ao abrir, seus dedos encontraram algo frio e liso. Uma pedra de rio, polida pelo tempo, mas com um brilho sutil e opalescente. Ela não era grande, cabia perfeitamente na palma da sua mão. Ao tocá-la, Kyle sentiu uma vibração tênue, como um pulso distante. Era um calor suave que se espalhava de seus dedos para o resto de seu corpo. Uma sensação estranhamente reconfortante, em contraste com a frieza estéril do ambiente ao seu redor. A pedra não parecia ter nada de especial, mas a sensação que ela evocava era diferente de tudo o que ele já havia experimentado com as tecnologias otimizadas da aura. Curioso, Kyle começou a desenhar em seu tablet holográfico enquanto segurava a pedra. Ele desenhou uma forma abstrata, deixando sua mão guiar o fluxo da criatividade sem a preocupação de eficiência ou engajamento. Para sua surpresa, a pedra começou a brilhar mais intensamente, um brilho suave que parecia responder a cada linha, cada curva que ele traçava. Era como se a pedra estivesse absorvendo sua energia criativa e devolvendo-a amplificada. Quando ele parou de desenhar, a luz da pedra diminuía. Quando ele retomava, ela intensificava. Kyle experimentou. Tentou desenhar algo que a aura aprovaria, algo genérico e previsível. A pedra permaneceu morna, com um brilho fraco. Mas quando ele se permitia a liberdade de criar sem restrições, expressando uma emoção crua ou uma imagem complexa, a pedra pulsava com uma luz vibrante, quase viva. Ele percebeu que a relíquia reagia apenas à intenção genuína, à expressão não filtrada do espírito humano. Não era a perfeição técnica que a ativava, mas a autenticidade da criação, a vulnerabilidade da imaginação. Aquela pedra, um objeto primitivo e sem tecnologia, era um farol para o que a aura havia tentado erradicar. A beleza intrínseca e indomável da criatividade humana. Era como se a pedra tivesse um propósito, lembrar que a arte não era sobre pixels ou algoritmos, mas sobre a alma. A descoberta da pedra foi um choque para Kyle. Em um mundo onde tudo era programado e previsível, a existência de algo tão misterioso e responsivo à pura essência humana era quase um milagre. A pedra de rio se tornou seu segredo, seu santuário. Ele começou a usá-la em todas as suas sessões de desenho e pintura, sentindo a energia dela fluir através de suas mãos. A cada vez, a confiança de Kyle aumentava. Ele percebeu que a falha em agradar a aura não era um defeito em sua arte, mas uma prova de sua originalidade. A pedra era um elo com uma verdade mais profunda, uma lembrança de que a arte autêntica era um ato de coragem, não de conformidade. Ele não sabia exatamente o que faria com essa nova convicção, mas o brilho da pedra em suas mãos era uma promessa, um sussurro do passado que o incitava a lutar por um futuro onde a criatividade humana pudesse florescer livremente novamente. Assim como Kyle se recusou a ser otimizado, junte-se a nós. Inscreva-se para não perder nenhuma inspiração. Veja o desfecho dessa história na parte 2.